Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Marinelli, presidente, e o Sr. Fernando Leão, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleury.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Grupo Fleury e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 do Grupo Fleury. Em seus 94 anos de história, poucas vezes o Grupo Fleury teve um período de tanto crescimento quanto o terceiro trimestre deste ano. Foi uma expansão de 15,4%, se comparado ao mesmo período de 2019. Esse desempenho é motivo de comemoração, não tanto pelo número em si, mas pelo que ele representa. Nossa resiliência, a força de nossa marca, nossa capacidade de inovar e executar, mesmo em tempos desafiadores, a qualidade e garra do nosso time de quase 10 mil colaboradores e 3 mil médicos. Esse trimestre deixou claro que nossa estratégia de longo prazo não é uma promessa para um futuro longínquo. É algo que já conectamos com o presente e cuja consistência está conectada também com as entregas de curto prazo. Depois do impacto inicial da pandemia de Covid-19, que reduziu o volume de atendimentos nas unidades do grupo, não apenas conseguimos protagonizar uma retomada vigorosa, como também, com nossos produtos e serviços, ajudamos pacientes e médicos a se cuidar e proteger, além de centenas de empresas brasileiras a voltar ao trabalho de forma segura, saudável e sustentável. Temos convicção que esses 3 S's serão cada vez mais valorizados pela sociedade como um todo. Nosso trabalho incansável nas nossas centenas de unidades de atendimento, a transformação cultural e digital que conduzimos nos últimos anos e os laços de confiança que construímos com os nossos stakeholders são a razão de nossa recuperação rápida e consistente. Esses elementos formam uma combinação única e poderosa que nos legitima como líderes na transformação do mercado de saúde. Nossas iniciativas recentes de abrir novas avenidas de crescimento, explorando novos produtos, serviços e canais, têm trazido resultados cada vez melhores para a companhia. Os serviços de telemedicina, por exemplo, cresceram 50% no terceiro trimestre. Com isso, somamos mais de 70 mil consultas realizadas até hoje, desde que começaram a operar em abril. O serviço de drive-thru, outro serviço implementado durante a pandemia, já totaliza mais de 140 mil atendimentos até o final do terceiro trimestre. Continuamos a aumentar as receitas geradas pela realização de exames de Covid-19 e hoje já somamos mais de 1,3 milhão de testes. Assim como fazem com outros aspectos de suas vidas, os clientes agora querem receber serviços de saúde em casa.
uma necessidade que percebemos e à qual nos adaptamos rapidamente. Os serviços de atendimento móvel cresceram 113% no trimestre, alcançando 8,5% da receita. O que nos deixa ainda mais orgulhosos é que as pessoas que estão abrindo as portas de suas residências para nos deixar entrar ficam extremamente satisfeitas com a qualidade do serviço prestado. O NPS do atendimento móvel foi de 81,9% do trimestre. Tivemos também uma forte expansão no cuidado integrado para empresas, serviço de consultoria médica criado para ajudar as companhias na retomada de suas atividades, com soluções que envolvem testagem de colaboradores, consultoria médica para definição de protocolos de saúde e coordenação de cuidados, com o uso de telemedicina e prontuário eletrônico. No total, já fechamos quase 500 contratos que ajudaram centenas de empresas brasileiras a retomar suas atividades seguindo os nossos 3 S, de forma segura, saudável e sustentável. E em linha com as melhores práticas ESG, da sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança. Mas não são somente essas nossas novas avenidas de crescimento. Há quase um ano, apresentamos em nosso Investor Day o conceito de plataforma de saúde, que nortearia nossa estratégia. Em setembro, esse plano começou a se tornar visível. Lançamos a Saúde ID, empresa do grupo baseada na ciência de dados e que nasceu para reinventar o acesso à saúde no Brasil, integrando todos os atores da cadeia. Graças a seu modelo de negócio inovador, escalável e aberto a empresas de fora do grupo, desde seu lançamento, a Saúde D já foi chamada pelo mercado também de Marketplace, One Stop Shop e Ecossistema. Independente da classificação, a ambição da Saúde D é uma só. Ao colocar o paciente no centro da estratégia e integrar seus dados de modo a ter um uso mais eficiente dos recursos, a plataforma vai garantir a sustentabilidade de um setor cada vez mais afetado pela inflação médica e, ao mesmo tempo, permitir que os indivíduos façam a gestão de sua saúde de forma totalmente digital. Tudo isso seguindo rigorosamente todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. De largada, a plataforma surgiu com 7 milhões de vidas, já conectadas às ofertas da Santecorp e demais marcas do Grupo Fleury. E está disponível para operadoras e empresas que contratam serviços de saúde para seus colaboradores. Em breve, estará disponível também para pessoas físicas. Trata-se de um ambiente fortemente baseado em atenção primária, que acreditamos ser a porta de entrada correta para um sistema de saúde que, ao mesmo tempo, privilegie o indivíduo e seja eficiente. Além de empresas do próprio grupo, já temos na plataforma outras companhias, como a Danone Nutrição. Quanto mais produtos e serviços forem incorporados à plataforma, maior o número de transações efetuadas e maior o efeito positivo de rede. Para colocarmos a Saúde D de pé, foram necessários investimentos de quase 50 milhões de reais. Essa foi a parte fácil. O difícil foi acumular quase um século de conhecimento e experiência cuidando da saúde dos indivíduos, entendendo as necessidades de médicos e nos relacionando com hospitais e operadoras de saúde. Isso não pode ser replicado do dia para a noite. E nessa trajetória de mais de 9 décadas, também nos orgulhamos de construir o futuro da companhia dentro de um compromisso verde. Sabemos que nos últimos meses, impulsionados pela necessidade de um capitalismo mais consciente, empresas de todo o mundo passaram a incorporar princípios ESG. No Grupo Fleury, essa preocupação com impactos que vão além do resultado financeiro começou já na década de 90. Desde então, o Grupo Fleury vem avançando com consistência em todas as frentes, integrando os princípios ESG e sua estratégia de negócios de forma genuína. Para nós, essa é uma evolução necessária e inexorável. Acreditamos que essa nova forma de fazer negócio é a única capaz de reforçar as relações de confiança que temos com clientes, colaboradores, médicos, acionistas e comunidade. Já no início da década passada, começamos a medir nossas emissões de gases causadores de efeito estufa. Em 2002, começamos a investir em programas para diminuir o consumo de água, energia e papel, e para conseguir melhor gestão e redução de resíduos. Os resultados têm evoluído a cada ano. De 2016 a 2019, reduzimos em 12,5% o consumo de água por exame.
Nesse mesmo período, reduzimos em 39% a geração de resíduo por exame e em 4,3% o consumo de energia por exame, além de 24% no consumo de papel por exame realizado na companhia. As emissões globais de gases causadores do efeito estufa de 2019 foram reduzidas em 40% quando comparado às de 2018. Há 2 anos, começamos a diversificar nossa matriz energética, passando a utilizar também combustíveis de fontes renováveis, um movimento que vamos intensificar. A pandemia de Covid-19 intensificou o cuidado que temos com os nossos colaboradores, médicos e dependentes. Além de rapidamente estabelecer todos os protocolos de cuidados com a saúde para garantir a segurança dessa população, fomos signatários do movimento Não Demita, que visava a preservação dos empregos. Agora, em linha com a nossa retomada, já abrimos 350 novas vagas. Nossa empresa é constituída dentro de um amplo aspecto de diversidade de pessoas, raça, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, condição física, formação, origens e outros. E é aberta a provocações que a ajudam a se manter conectada à sociedade no tempo em que ela vive, fortalecendo as relações que construímos com os nossos colaboradores ao longo de décadas. A pandemia também ampliou nosso impacto social. Para nós, uma estratégia ESG não pode ser plenamente alcançada sem que a saúde seja colocada como prioridade. Desde o início da crise, assumimos o protagonismo que nos cabia e participamos de diversas ações que uniam ciência e saúde pública. Em abril, iniciamos um estudo em parceria com o IBOP, Instituto Semeia, e cientistas da Universidade de São Paulo, USP, e Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para mapear o novo coronavírus na capital paulista. Também participamos de um estudo sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Fizemos ainda uma parceria com o Instituto Butantan, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Coca-Cola FEMSA, para ampliar a capacidade de processamento de exames para diagnóstico da Covid-19, destinado com prioridade aos profissionais de saúde, que estão na linha de frente do atendimento à população que mais necessita de assistência. No total, foram processados quase 24 mil testes diagnósticos. No que se refere à governança, tivemos um importante avanço recentemente. Nosso Código de Conduta foi revisto e passou a se chamar Código de Confiança. A mudança vai muito além do nome. Ela está diretamente conectada a um novo jeito de trabalhar. É menos imposição e mais comunicação. Menos comando-controle e mais autonomia. Sintonizado com o novo capitalismo, o Código de Confiança é válido para colaboradores, inclusive os que trabalham em esquema de home working ou flex office, médicos, fornecedores e parceiros. E embora esteja mais enxuto e direto, com cerca de metade do tamanho do código anterior, inclui novos temas como a questão do tratamento de dados. O novo código é uma espécie de materialização da cultura de integridade que temos reforçado nos últimos tempos, buscando um ambiente sempre ético e que seja mais construtivo que punitivo. Integridade é uma palavra tão relevante na nossa história que nossa antiga área de compliance passou a se chamar área de integridade. Essas iniciativas somam-se a várias outras que colocam o grupo como referência quando se trata de governança. Uma das mais significativas é a composição do nosso conselho de administração, que conta com 30% de conselheiros independentes. Além disso, a companhia vem estimulando a diversidade no conselho. Hoje, dos 10 membros, 2 são mulheres. Nossa preocupação com as melhores práticas de governança, aliás, antecede a abertura de capital da companhia, ocorrida em 2009. Desde 1998, ainda como empresa de capital fechado, nosso conselho de administração já contava com membros independentes. Na última década, avançamos muito na estratégia de ESG, mas como uma empresa baseada em ciência, confiança e excelência, acreditamos que sempre é possível fazer mais e melhor. O capitalismo consciente que se fortaleceu durante a pandemia de Covid-19 é um caminho sem volta. E assim como fizemos na nossa transição digital, estaremos sempre entre os líderes do setor nesse movimento. Eu passo a palavra agora ao Fernando Leão, que dará os principais destaques do terceiro trimestre de 2020. Eu estarei disponível ao final para perguntas. Fernando, por favor.
Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação trazendo os resultados financeiros do terceiro trimestre. No slide 4, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta total atingiu 943,8 milhões no trimestre, apresentando expressivo crescimento de 15,4% em comparação ao terceiro TRI de 19. No trimestre, as unidades de atendimento apresentaram um crescimento de 13,7% e o B2B 24,5%. No acumulado do ano, a receita bruta totalizou 2,2 bilhões de reais, com redução de 6,6%. No próximo slide, número 5, mostramos no gráfico superior a evolução mês a mês da receita no terceiro TRI de 20 em relação ao terceiro TRI de 19. Seguindo a tendência de recuperação iniciada já ao fim do segundo trimestre, a forte retomada da demanda nas unidades de atendimento se estendeu por todo o terceiro trimestre, acelerando ainda mais no mês de setembro, quando atingiu 119,7% da receita bruta em relação a setembro de 2019. O crescimento no trimestre foi de 13,7% na comparação com o ano anterior. Essa tendência também foi observada no B2B, que atingiu 126,7% da receita bruta em setembro em relação ao mesmo mês de 2019, com crescimento de 24,5% no terceiro TRI, acompanhando o retorno dos procedimentos eletivos e forte contribuição dos testes para a Covid-19 nos hospitais e no segmento de laboratório de referência. Ressalto que ao longo do mês de outubro continuamos a observar essa tendência positiva em ambos os segmentos. No gráfico inferior, trazemos a participação dos exames de Covid-19 nos resultados. Em função da retomada da demanda, houve maior diluição das receitas dos exames de Covid-19 em relação à receita total. No trimestre, a participação dos exames de RT-PCR e sorologia representaram 10,7% da receita consolidada, em comparação aos 17,3% da receita registrada no segundo trimestre. Nas unidades de atendimento, a participação foi de 7,8% e no B2B, 25,4%. Neste último, houve aceleração frente ao segundo trimestre em função da adoção de protocolos de segurança nos hospitais que refletem, portanto, o maior número de testes para a Covid-19. Indo para o slide número 6, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. No gráfico à esquerda, temos a visão do trimestre, onde a receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 13,7%, sendo 10,4% orgânico, com destaque para as marcas Fleury e a Mais São Paulo, com expansão de 13,1% e 19,2%, respectivamente. As marcas regionais cresceram 36%, com parte relevante vinda das aquisições realizadas. Nas marcas do Rio de Janeiro, o crescimento foi de 0,7% no trimestre. À direita, observamos o desempenho das marcas no acumulado de 9 meses, onde as unidades de atendimento apresentaram retração de 9,1%. No slide número 7, destacamos as glosas e a receita líquida. Observamos do lado esquerdo que o indicador de glosas atingiu 1,1% no trimestre, com redução de 37 basis points e 1,2% no acumulado do ano. Na parte direita do slide, a receita líquida apresentou expansão de 15,7% no terceiro trimestre, totalizando 874,6 milhões de reais, enquanto que no acumulado totalizou 2 bilhões de reais, com redução de 6,5%. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros. Ressalto que desde o primeiro trimestre de 20, todos os números estão com IFRS 16, arrendamentos, exceto quando indicado. Os números apresentados versus 2019 estão na mesma base de comparação. No próximo slide, número 8, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. No gráfico à esquerda, podemos observar que tivemos um aumento
de 7,1% nos custos no trimestre. A variação se deu majoritariamente nos custos com material direto e intermediação de exames, em função dos custos com aquisição de reagentes para realização de exames de Covid-19 e equipamentos de proteção individual para atendimento nas unidades. No lado direito do slide, apresentamos as despesas operacionais. Neste trimestre, tivemos uma redução de 3%, com ganho na relação entre as despesas e receita líquida de 170 basis points. Essa redução ocorreu em função do aproveitamento de créditos previdenciários e menores despesas de marketing, e foi parcialmente mitigada por maiores custos com consultorias estratégicas e de M&A. No acumulado, os custos apresentaram aumento de 1,9% e as despesas operacionais registraram queda de 7,4%. Indo para o slide 9, observamos que o EBITDA atingiu 323,8 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de 35,7%, reflexo da forte alavancagem operacional no período. A margem EBITDA atingiu 37%, com expansão de 544 basis points em relação ao terceiro trimestre de 2019. No gráfico à direita, detalhamos a comparação acumulada do EBITDA, que totalizou 539,4 milhões de reais no ano e margem de 26,4%. No slide 10, o lucro líquido no período alcançou 132,1 milhões de reais, com crescimento de 45% em relação ao mesmo período de 2019. A margem líquida foi de 15,1% em comparação a 12,1% no terceiro trimestre do ano anterior. No gráfico à direita, abrimos a comparação acumulada do lucro líquido, que totalizou 117,5 milhões de reais e margem líquida de 5,7%. No próximo slide, número 11, apresentamos à esquerda o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 174,8 milhões de reais no trimestre, redução de 31,3%. A diminuição observada é explicada pela maior absorção de capital de giro em função da forte retomada da receita no período, com um consequente aumento no contas a receber. No acumulado, o fluxo de caixa operacional registrou 372,8 milhões de reais, redução de 29,3%, impactado pela queda do EBITDA no ano. No gráfico à direita, o CAPEX no terceiro trimestre totalizou 31,5 milhões de reais, com redução de 21,8%, em função de contingências definidas no início do período da crise. Ressalto que os investimentos em TI e digital mantêm-se em crescimento e que já retomamos grande parte dos projetos contingenciados inicialmente. No acumulado, o CAPEX totalizou 112,4 milhões de reais. No próximo slide, o ROIC sem ágio, excluindo os efeitos do FRS 16 para não afetar a comparabilidade com períodos anteriores, atingiu 29,7% no terceiro trimestre. À direita, mostramos a evolução do NPS, que atingiu 74,6%. Por fim, no slide 13, incluímos os eventos já confirmados com o mercado nos próximos meses. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Leão, obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira delas, acho que é um pouco, uma pergunta bem batida, como é que vocês têm visto a evolução do mix, vamos chamar aqui entre aspas, orgânico da companhia ao longo do último mês? A gente vê setembro acelerando bem, imagino até com uma participação menor do que a média do trimestre em termos de teste de Covid. Então eu queria entender um pouco desse lado para ver o quão normalizado a gente já deve pensar nesse quarto tri. Mas o segundo ponto, acho que vai nessas novas avenidas de crescimento da companhia, acho que talvez aqui um pouquinho mais dentro de day clinic, serviço de infusão,
e atendimento primário. Eu queria entender como é que vocês estão vendo a evolução do credenciamento desses serviços por parte das operadoras, né? E se tem evoluído bastante, o que tem sido o grande driver para essa maior adoção? Obrigado. Bom dia, Joseph. Aqui é o Carlos Marinelli. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, com relação à sua primeira pergunta sobre o mix, né, o que a gente vê na evolução foi que o primeiro a voltar mais fortemente foi o mix de análises clínicas, né, o mix de AC. E a gente viu o mix de CD, o mix de imagem, centro diagnóstico, voltando com um comportamento um pouco atrasado em relação ao mix de AC. Mas o que a gente viu ao longo dos meses, né, então nesse terceiro trimestre, aí, julho, agosto, setembro, é que eles foram evoluindo fortemente nesses 3 meses. E o que a gente trabalha agora, eu já trabalhava no final do mês de setembro, e a gente tem visto também agora no mês de outubro, que os dois já voltaram aí a valores principalmente muito equivalentes ao período pré-pandemia. E a gente vê que isso tem uma certa normalidade, né? Os exames de imagem, né, eles são exames mais complexos, tem uma parte aí ligada a toda a parte de ortopedia, né? E aí tem uma questão que tem os seus headwinds e tailwinds, né? Então, por um lado, as pessoas estão ficando mais em casa e muitas têm aí reclamado, né? A gente vê isso conversando com os RHs de questões ligadas aí à parte de economia. Por outro, você tem uma limitação de práticas de exercícios físicos e outros esportes aí que acabam não impactando, né, na necessidade dessa parte ortopédica. Mas é algo que tem vindo, né, numa certa normalidade, está evoluindo, e a gente já vê esse mix mais normalizado. Por outro lado, tem a questão, lógico, dos exames de Covid, né? Os exames de Covid, logicamente, é algo que foi agregado ao portfólio durante esse tempo da pandemia, um volume muito grande de exames feitos, como a gente destacou aí na nossa mensagem, né, mais de 1,3 milhões de exames feitos com relação ao Covid. A gente acredita que isso tende a ter uma variação ao longo do tempo. Hoje já representa muito menos do que já representou no passado nossa receita, principalmente no segundo trimestre, e a gente vai ter aí uma evolução que, certamente, os exames de Covid não vão desaparecer do portfólio, mas ele vai acabar sendo diluído dentro daquilo que a gente tem de oferta para o mercado. Então, a gente tem visto e acredita muito nessa normalização dos exames, e principalmente agora, com a retomada forte dos exames de CD e imagem, né, que tem um ticket maior, embora tenha uma rentabilidade menor, mas que tem trazido aí uma certa normalidade para o sistema como um todo. Com relação ao que você perguntou sobre a questão das novas avenidas de crescimento, a gente vê um interesse cada vez maior pelos serviços que a gente tem colocado no mercado, seja a infusão, seja a parte do Day Clinic, seja essa questão da atenção primária. E pensando aí na questão de saúde D e todo o portfólio de serviços ofertado por saúde D, por meio de Santa Corte, por meio de outros serviços que a gente tem dentro de Fleury mesmo, a gente vê cada vez mais um interesse maior das operadoras. E esse interesse, ele se traduz, às vezes, em credenciamento, às vezes em entender melhor os conceitos para ajudá-los a montar soluções para os seus clientes que levem em conta essa questão de você ter atenção primária, de você ter uma rede referenciada, otimizada, de você ter uma coordenação de cuidado completa. Inclusive, para isso, a gente, em breve, aí, conectado com aquela investimento que a gente fez em Switch, que a gente destacou no segundo TRI, né, e quando a gente lançou Saúde B, a gente deve ter novidades aí com relação a soluções que vão conectar a nossa plataforma, as nossas soluções diagnósticas, Day Clinic, a parte de infusão, que também com toda essa capacidade de fazer gestão de casos crônicos à distância e de uma maneira que integre o cuidado e que tenha um desfecho superior, sempre trabalhando pela sustentabilidade do sistema. Muito obrigado, Carlos. O senhor Ian Seskin, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fernando, pessoal. São 2 perguntas aqui do meu lado sobre atendimento móvel, né? A gente percebeu que atendimento móvel cresceu ali
um ritmo bem acelerado, 113% no trimestre, chegando a 8,5% da receita. Eu queria entender um pouco melhor sobre a rentabilidade dessa linha de negócio, né? Entender como que funciona a estrutura de custos dessa operação, dado que ela tem se tornado cada vez mais relevante, e entender também qual que é a perspectiva futura para atendimento móvel em um cenário pós-pandemia, né? Assim, o que deveria ser o run rate em porcentagem da receita consolidada do grupo, ex-Covid, enfim, tem um pouco da ideia na cabeça de vocês para esse segmento. Obrigado. Oi, Ian. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. O atendimento móvel, ele é algo que ele entrega algo que para a gente é super importante, que a gente sempre bate nessa tecla, que é a questão de continuarmos sendo relevantes para os nossos pacientes, para o mercado em geral, para os médicos. Isso por quê? No momento desse de pandemia, como a gente está vivendo, o que a gente vê é que mesmo a gente, que é um serviço prioritário, é um serviço de saúde, que é um serviço super importante para manter as pessoas saudáveis, né, e principalmente mantê-las saudáveis e ajudá-las, inclusive, a passar por esse momento de pandemia mais saudáveis e mais preparadas, né, para esse momento, a gente também tem as nossas limitações, as nossas unidades de atendimento. A gente teve que reduzir, por exemplo, o tamanho de sala de espera, evitar aglomerações, número de atendimentos, dimensionar a nossa estrutura dentro da unidade de atendimento para não ter nenhum fluxo maior de pessoas, inclusive pedindo, né, para os nossos clientes para não irem, preferencialmente, não levarem acompanhantes, se puderem não levar acompanhantes, isso tudo para conseguir manter uma boa experiência para os nossos clientes dentro das unidades de atendimento, ao mesmo tempo que a gente respeita todas as normas regulatórias prescritas, né, para esse momento. E nisso, o atendimento móvel foi muito importante. Por quê? Ele deu uma capacidade para a gente de ampliar a nossa capacidade de atendimento, que foi além das nossas unidades de atendimento. E isso de uma maneira muito rápida. Agora, isso é algo que a gente já faz há décadas. Então, assim, eu estou no Fleury desde 2005. Desde 2005 eu sei que tem atendimento móvel. Honestamente, eu não sei dizer quando a gente começou a fazer isso. Mas todo esse tempo que a gente tem dedicado ao atendimento móvel faz com que a gente adquira uma experiência muito grande na maneira como a gente leva esse serviço. E olha só, a gente está falando de um momento de pandemia onde a gente consegue entrar na casa do paciente, entrar na casa do cliente, fazer todos os serviços que a gente tem que fazer com ele, um momento super, digamos assim, crítico, né, sensível, e mesmo assim a gente tem aí quase 82 de NPS no atendimento móvel, ou seja, o cliente ele pede, ele está satisfeito com o serviço, ele recomenda para a família e amigos e ele volta a utilizar esse serviço, o que dá para a gente a capacidade de expansão da nossa capacidade de atendimento no Brasil inteiro, que não é só São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares do Brasil, muito grande. E aí você tem essa questão que você questionou da rentabilidade. Lógico que cada vez que eu entro na casa de um paciente, eu tenho todo um custo, né? Porque eu tenho toda a paramentação que os nossos profissionais têm que levar, isso é um custo variável, né, para cada atendimento, que não é pequeno, no momento desse como pandemia, e também uma dinâmica que a pessoa tem que se deslocar. Logisticamente, isso tem um custo, né? Seja o deslocamento em si, seja o tempo total de atendimento, que ele fica maior, porque a pessoa tem que se deslocar para fazer o atendimento. Isso tudo vai tendo, digamos assim, um headwind, né, dentro da composição desse custo, ele vai ficando mais caro. Por outro lado, eu não tenho toda a questão do custo da unidade, do investimento, do asset, né, do ativo que eu tenho que investir dentro da unidade. Então, a nossa experiência com essa questão do atendimento móvel é que dentro da eficiência que a gente consegue fazer com que ele seja muito interessante em termos de rentabilidade da companhia, mesmo não tendo a produtividade que a gente pode experimentar numa unidade de atendimento. Como você viu, o atendimento móvel representou 3 a 4% do nosso crescimento nesse trimestre, né? Dos 15,4%, 3 a 4% vem do atendimento móvel. Com relação ao futuro, não tem volta. Do mesmo jeito que a gente hoje
durante a pandemia. A gente está consumindo comida em casa, a gente está fazendo supermercado desde casa, a gente está comprando o que a gente precisa para nossa casa, eletrodomésticos e outras coisas, a partir de casa, do que a gente sempre utilizou já, né, a parte do banking, do financials, uma série de setores a gente está fazendo a partir de casa, porque é mais conveniente, porque a gente se adaptou e conheceu e gostou da utilização digital. Isso também vai acontecer com a saúde. A gente vai ter uma saúde que ela seja cada vez mais conveniente da gente acessá-la e que a gente tenha canais digitais também para acessá-la, seja para ter o cuidado, seja para guardar as informações. E é isso que a plataforma, a Saúde B, ela traz, né? A possibilidade da gente ter a saúde a um toque de distância e a gente conectar, isso é muito importante dizer, não é só um app, não é só um marketplace, não é só um aplicativo. Isso é uma questão de você ter uma experiência completa de saúde que começa pela saúde digital, a telemedicina, mas que ela pode ir até a sua casa com ofertas como a questão dos exames, com a questão da infusão, com outras ofertas que a gente deve apresentar ao mercado aí nos próximos meses, de uma experiência da telemedicina conectada com alguns elementos de verificação de parâmetros das pessoas na casa da pessoa, com conexão direta com os médicos, a telemedicina ou os seus próprios médicos. Então, o que a gente está desenvolvendo é esse omnichannel, essa presença em vários canais, levando todo o cuidado que a gente tem, essa tradição de cuidado, inclusive para a casa das pessoas. Seja no digital, seja com profissionais nossos que estão muito habituados a entrar na casa dos pacientes e fazer com que essa experiência seja uma experiência muito boa e que possa ser repetida. Perfeito, obrigado. O Gustavo Tieso, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia, Marinelli, bom dia, Leão. Parabéns pelo resultado, primeiramente, e obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntinhas aqui. Eu acho que a primeira é sobre a margem, né? A gente viu, de fato, um grande expressivo de alavancagem operacional. Eu queria tentar entender um pouquinho se dá para dividir, se foi o ganho de market share que vocês tiveram no mercado e conseguiram ter essa receita um pouco maior, principalmente de exames clínicos, ou se foi, de fato, alguma coisa que está, os procedimentos reprimidos, né? Se dá para ter uma ideia se o mercado está apanhando um pouco e vocês ganhando, ou se de fato teve coisas reprimidas ali. E uma segunda é sobre a situação do cuidado integrado, né? Que vocês estão fazendo com as parcerias com as empresas. Se vocês puderem contar um pouquinho o que está acontecendo lá, se pode ir alguma coisa além dos testes de Covid, de toda a programação pós-Covid dessas empresas, e se tocar um ponto específico também, parece que quando vocês estão entrando cada vez no Day Clinic e no cuidado primário, parece que vocês entrarem mais em contato com autogestões seria uma oportunidade interessante. Se vocês têm algum contato com isso, se está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Gustavo. Obrigado pelas suas perguntas. Vamos lá, né? Então, margem, né? Como você mesmo colocou, isso tem tudo a ver com a questão da alavancagem operacional do período. A gente teve um crescimento muito importante e a gente sabe, do mesmo jeito que a gente sabe como que essa alavancagem ela funciona também quando você tem uma baixa demanda, como aconteceu no segundo trimestre. Então, uma variação, a variação na linha da receita, né, ela muito para baixo, ela penaliza demais a parte da margem, e para cima ela também alavanca operacionalmente vários dos nossos serviços e, consequentemente, traz uma margem super importante. Agora, uma coisa que a gente tem que destacar, a alavancagem operacional, principalmente num período como esse da pandemia, né, em que você tem uma série de restrições, todas as limitações nas unidades de atendimento, você tem um volume, por exemplo, de ligações de call center nosso, que cresceu demais durante a pandemia, e ela está conectada muitas vezes a especificamente exames de Covid, então você tem que manter, né, a mesma estrutura e gerar muita eficiência operacional no atendimento do cliente, seja na unidade, seja no call center, para diluir esse custo, porque senão você simplesmente começa a colocar muito custo e você não consegue executar corretamente. Então, a gente fala, né, alavancagem operacional, mas para chegar na alavancagem operacional tem muito trabalho, tem muita eficiência com processos revisados, tem muita eficiência com processos digitalizados, tem muita eficiência com repensar
processo dentro das unidades de atendimento, então tem um envolvimento muito grande dos times de operação, times médicos, para fazer com que essa alavancagem operacional possa acontecer. Porque o maior problema é você ter essa demanda e você não conseguir atender essa demanda. Você está perdendo ou jogando demanda para fora porque você não está conseguindo atender. Infelizmente, nossos times tiveram aí um papel muito importante, nos times de ponta de operações e os times corporativos também de desenhar esse processo para que a gente pudesse capturar essa demanda que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, não seria equivocado não achar que uma parte dessa demanda que veio no terceiro trimestre, ela foi uma demanda que foi deslocada do segundo trimestre. Ao mesmo tempo, também a gente não pode esquecer que as pessoas elas estão vindo e elas vão continuar precisando de saúde, principalmente no ano em que saúde virou um tema onipresente, né? Então, se a gente liga a televisão, se a gente lê o jornal, se a gente abre o site, se a gente entra na rede social, tudo está falando de saúde. E, logicamente, as pessoas ficam mais expostas ao tema, preocupadas com temas e querem se cuidar mais, felizmente, e elas podem ter acesso a essa questão de saúde. Eu, honestamente, por todos os cálculos que a gente tem, pelos números que a gente acompanha, a gente vê a gente ganhando market share. A gente entende que parte dessa demanda, ela veio para a gente. Eu entendo que nesse momento da pandemia, o Grupo Fleury, ele teve uma presença, seja na mídia, seja nos grupos médicos, seja no esclarecimento e trazendo conhecimento sobre a doença, que fez com que a reputação dele ampliasse cada vez mais. Então, a gente teve aí a questão das pesquisas recentes, publicadas, inclusive, com o grupo do SUREP, da Unifesp, USP, Instituto CEMEIA, o Todos pela Saúde, que, por exemplo, trouxe uma informação crítica para a cidade de São Paulo, que é saber que uma em cada 4 pessoas em São Paulo, no mínimo, teve exposição e se converteu, né, pro vírus da Covid-19. Não só isso, mas outros elementos que a gente trabalhou muito fortemente durante esse tempo da pandemia. E tudo isso fez com que a gente tivesse uma exposição maior e que a gente estivesse mais presente na cabeça das pessoas, com todas as nossas marcas. Seja Fleury a mais em São Paulo, Lados a mais, Rico Matoso, LAF no Rio de Janeiro, Weiman no Sul, as outras regionais jamais, Enlab no Maranhão, Jagmax, CPC, todas essas marcas, elas tiveram uma presença muito forte nas suas comunidades locais, inclusive levando conhecimento para a comunidade médica. E isso, logicamente, reforça a reputação e reforça a recomendação por parte dos médicos. Com relação ao cuidado integrado, que você perguntou, é lógico que a nossa primeira intenção é ajudar as empresas a ter esse ambiente seguro, saudável e sustentável para que elas possam voltar a ter as suas atividades. E isso a gente está conseguindo fazer de maneira muito exitosa. Mas, lógico que essa conexão com essas empresas vai além dessa questão do cuidado integrado, por exemplo, só para teste. Falar do ambiente de trabalho, falar sobre a saúde das pessoas, e isso que você colocou é muito importante. Os RHs, eu estava outro dia, inclusive, num painel da Câmara Americana de Comércio falando sobre isso, os RHs, que, é lógico, saúde sempre foi uma coisa importante na vida das pessoas, dos colaboradores, mas é aquela visão de que eu simplesmente tenho que dar um plano de saúde bom e ter as questões ligadas à parte regulatória, de ter segurança ocupacional, esse tipo de coisa, esse momento acabou. Hoje, inclusive por conta dessas questões de ESG, você tem cada vez mais os RHs, as gestões das empresas, pensando na saúde dos colaboradores de uma maneira muito ativa, muito integral. Não é mais só, eu estou já dando plano de saúde, eu já sou compliant com as regras, então está tudo certo. Não, as empresas estão muito fortemente pensando na saúde integral, no cuidado integral da saúde, na saúde mental das pessoas, que é uma coisa que a gente vê que está muito abalada nesse momento de pandemia, e a gente vai ter aí uns efeitos disso, não só nesse ano, mas eventualmente até no ano que vem. Então, esse cuidado integrado ele vai muito além dessa questão de simplesmente fazer os testes. Ele vai no sentido de entender as necessidades dessas empresas com relação à saúde dos seus colaboradores de maneira integral, acompanhar e, principalmente, tornar sustentável. A gente vê como que, no momento desse de pandemia, é importante que as empresas tenham produtos de saúde que façam com que os seus custos estejam controlados e que eles possam continuar oferecendo esse benefício de uma maneira muito efetiva para os seus colaboradores e mantê-los, esses colaboradores e famílias saudáveis. Isso é super importante. A gente vê já
um movimento de mudança de comportamento dessa importância para as pessoas. Você perguntou do Day Clinic sobre a questão de autogestões aí, lógico, falamos com muitas operadoras, inclusive as autogestões, e a gente vê que a solução do Day Clinic é uma solução cada vez mais importante para essas autogestões. Por quê? Porque o Day Clinic ele é uma solução que ele endereça algo que é super importante, que são esses procedimentos de baixa e média complexidade, mas, ao mesmo tempo, faz isso no ambiente ambulatorial, que tem um custo que ele é mais viável. Então, dentro da nossa proposta, que é ser um serviço trazer serviços ambulatoriais na casa das pessoas e digitais, que sejam cada vez mais resolutivos e sustentáveis por serem custo-efetivos, essa é uma solução que tem entrado muito para esse tipo de operadora, para as autogestões, de maneira muito efetiva. E a gente tem sido muito exitoso nessas conversas e cada vez mais conseguindo trazer um portfólio maior de credenciados. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. O senhor William, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal, bom dia. Voltando um pouco para essas novas linhas, né, o Hospital Dia, a Infusão e os outros ambulatoriais, eu queria entender qual que é a representatividade que vocês enxergam para essas linhas no futuro, né? Qual que seria a ambição de vocês, o target? E pensando um pouco no CAPEX, para o futuro também, né, o foco de vocês vai ser em unidades ou vai ser mais pensando no marketplace mesmo? Obrigado. William, desculpa, você pode repetir a segunda parte da pergunta? Então, a segunda parte é mais voltada para o CAPEX, né? CAPEX para frente. Vocês vão investir mais em unidades, né? Novas unidades, ou mais no marketplace? Ok, obrigado. Bom, eu vou começar aí com a questão das novas linhas e o Leão complementa aí com a parte do CAPEX, né? Com relação a essas novas linhas de negócio, o que é super interessante dessas linhas, né, William, é que elas são on top of. Então, eu tenho uma vantagem muito grande, que é a capacidade de eu estar usando, inclusive, ativos já existentes. Então, eu uso minhas unidades de atendimento, eu uso meu conhecimento em atuação dentro da parte do móvel, né, do atendimento em casa, para fazer infusão também. Então, você não tem uma demanda intensa ou necessidade intensa de novos ativos, né, bricks and mortar nesse aspecto. Então, você pode ter um retorno sobre o capital mais estendido ainda do que a gente já tem. Quando a gente fala de representatividade, olha, são novas linhas de negócio em que a ambição é muito grande. A gente sabe que são linhas que são importantes para o cuidado das pessoas, sabe que as pessoas querem ter essa experiência mais ambulatorial, né, de uma facilidade maior de acessar esses serviços, usar esses serviços, e a gente tem, inclusive, a vantagem de poder começar esses serviços usando infraestrutura já existente. Então, a rapidez, como a gente colocou de pé o primeiro Hospital Dia, né, o Day Clinic, a rapidez como a gente colocou as nossas clínicas de infusão foi muito rápida e o crescimento muito importante durante a pandemia. A gente continua vendo esse crescimento, esse desejo, né, dessas pessoas de usarem esse ambiente que ele não está conectado à questão dos grandes hospitais, a pessoas fazendo outros tipos de tratamento, mas sim respondem à necessidade pontual delas ali naquele momento. Então, a ambição é grande, como você sabe, a gente não dá guidance, mas são linhas de atenção e cuidado que elas têm um potencial enorme e a gente está mais que pronto para capturar todo esse potencial que vem aí pelo futuro. João, você quer falar sobre o CAPEX? Perfeito. William, bom dia. Bom, sobre o CAPEX, o que eu posso colocar é que a gente tem, acho que obviamente, eventualmente a gente pode ter oportunidades ali muito pontuais, né, de abertura de unidade, então a gente vai enxergar isso muito mais dessa maneira, olhando ali para algumas oportunidades ali geográficas, onde a gente tem uma oportunidade de expandir presença, né? Lembrando que a M&A, né, ele é uma vertente importante de crescimento para a companhia, e na medida que eu faço essas aquisições, eu também adquiro capacidade instalada, né, e eu consigo utilizar isso de forma a continuar crescendo presença nas regiões, seja em praças onde eu estou, seja em novas praças, né.
E, então, a gente deve olhar para frente uma convergência maior de investimentos, muito ligada à nossa transformação digital e à nossa estratégia de plataforma, né? Seja ali com a abertura, né, de novos serviços, seja com toda essa estrutura necessária para a gente poder desenvolver toda essa estratégia de atendimento, né, de multicanalidade, como o Carlos já colocou, e levar isso para o mercado. Obrigado, pessoal. Gustavo Miele, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Carlos. Bom dia, Leão. Obrigado pela apresentação. São duas perguntas bem rápidas aqui do meu lado. A primeira, eu queria só levantar uma discussão referente a outras praças, né? A gente viu que a performance, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela foi menos forte do que nas principais praças de vocês. Imagino que tem um impacto relevante aqui de uma normalização da pandemia um pouco mais lenta nessa região, mas eu queria saber se, enfim, no mix recorrente, vocês já estão vendo uma retomada no Rio de Janeiro especificamente, e se tem algum highlight para fazer em alguma das outras praças, enfim, que vocês operam hoje, se tem algum destaque positivo ou negativo que vale a mencionar aqui, tá? Essa seria a minha primeira pergunta. Segundo ponto, eu queria só ouvir um pouco de vocês em relação a próximos passos do Saúde ID, né? O Carlos comentou um pouquinho no começo da apresentação dele em relação ao status atual de Saúde ID, mas eu queria ouvir de vocês se vocês têm outras parcerias semelhantes a essa do Danone que vocês anunciaram esse trimestre olhando para frente, ou se não, de repente a estratégia é rampar primeiro nessa parceria como um modelo e depois ir atrás de um portfólio um pouco mais robusto, se tem alguma coisa de economics que dá para dividir olhando um pouco mais médio e longo prazo, enfim, se desse um pouco mais de granularidade aqui no Saúde D, seria muito interessante também. São esses os meus dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Com relação às praças, né, você tem toda a razão. Assim, é um crescimento que ele veio em todas as praças, então, absolutamente todas as praças cresceram no terceiro trimestre, né, mas elas cresceram em ritmos diferentes. Todas elas já têm, ou já estão, ou já passaram daquele movimento normal, uma ou outra que está um pouco, talvez aquém, tem uma variação. E o que a gente está vivendo no Brasil hoje é isso, né? O Brasil é um país grande demais. Então, muitas vezes o momento, né, de São Paulo está diferente do momento do Rio de Janeiro, está diferente do momento do Sul. Por exemplo, no Sul, né, a gente teve ali um período inicial que teve muita restrição, daí baixaram as restrições, aí voltaram as restrições de novo. Então, assim, cada estado está lidando com a pandemia, na realidade, de uma maneira diferente, né? Isso está conectado com a dinâmica da cidade, isso está conectado com a dinâmica da estrutura hospitalar, uma série de coisas. Mas a gente vê que quando você coloca isso digamos assim, médio prazo, né, todo mundo já está com um ambiente, né, de saúde que começa a recuperar a normalidade. Porém, o nosso serviço, como você sabe, ele é um serviço que depende também do médico que está fazendo o consultório dele, do médico que está atendendo. O médico também, nesse momento, ele não pode deixar o consultório dele lotado de gente, ele tem que respeitar essas regras, mas ele tem hoje, por exemplo, a questão da telemedicina que ele pode executar. As pessoas com essa dinâmica de home office, e o nosso cliente, por a gente estar nesse segmento do premium e mais o intermediário, muitos dos nossos clientes têm essa dinâmica de trabalho, isso conectado com a questão de não ter as aulas, também modifica o perfil de uso das unidades. Então, é um monte de pequenas variáveis que vão fazendo com que a gente tenha que ter uma estratégia para a Inlab no Maranhão, uma estratégia para CPC e IRN em Natal, uma estratégia para Bergnosson na Bahia, uma estratégia para Lago Felipe Matoso e Lacho no Rio de Janeiro. Fleury é diferente de Amais em São Paulo, Weimar no Rio Grande do Sul, Amais no Paraná. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem gestão em cada um desses lugares, acompanhando muito de perto a dinâmica local e entendendo como que essa dinâmica pode ser melhor atendida pelos nossos serviços. Então, a gente faz isso numa granularidade muito grande, num planejamento semanal de oferta de serviços, de oferta de agendas, uma série de coisas. E mas o positivo disso é que a gente já está tendo, inclusive, que ampliar nossa base de colaboradores, porque a gente fez esse stretch, está fazendo esse stretch, mas a gente precisa
capturar totalmente essa demanda, e para isso a gente está trazendo, inclusive, colaboradores novos. Honestamente, uma coisa é pontual. Se eu pegar hoje, eu consigo falar, o destaque negativo talvez Rio de Janeiro, talvez o Sul, e o positivo é São Paulo, esse outro lugar. Mas o fato é que quando você vê o filme, mais ou menos você vê um comportamento que ele é linear e gradativamente de retomada, e nesse momento, como eu expliquei anteriormente, né, um ganho de market share em todas as praças que a gente tem sentido. Então, com relação às praças, é isso. Com relação ao que você falou das parcerias, né, de saúde D, a gente está ativamente trabalhando nessas parcerias. Nosso entendimento de plataforma, ele é um entendimento que você tem que criar esse poder de atratividade. Quando a gente começa já com 7 milhões de vidas, a gente tem muitos serviços sendo oferecidos ali. Então, por exemplo, só na telemedicina já são aí mais de 70 mil consultas. Seja as consultas que a gente faz para a operadora, seja as que a gente faz via cuidado digital, que a gente é o consultório virtual dos médicos independentes que estão por aí. Essas consultas geram transações. Então, ele pega um exame, ele faz indicação do medicamento, ele coloca os dados no prontuário eletrônico, e isso tudo pode gerar outros parceiros que têm interesse em participar dessa plataforma, para que possam estar ofertando seus serviços, para que possam estar se conectando com médicos e pacientes, e fazendo com que essa experiência digital de saúde seja algo bom, tanto para o paciente quanto para quem está se conectando. E isso só vai acontecer se a gente tiver muitas vidas, como a gente já tem, e se a gente trouxer muitos parceiros, porque essas muitas vidas vão querer ter essa experiência diferenciada porque elas têm acesso a muitos parceiros. Esses muitos parceiros vão conseguir transformar essas experiências em algo que também é positivo para as pessoas e para eles, porque eles vão ter acesso a essas pessoas. E isso vai gerando um efeito de rede positivo, em que você traz mais pessoas e mais parceiros. É isso que a gente está buscando, e a gente está o tempo inteiro trabalhando em parcerias. Muitas delas já estão em negociações bem avançadas, outras ainda no estágio inicial, mas a gente acredita que daqui até o final do ano, certamente a gente vai estar lançando novas soluções, novos serviços e comunicando novos parceiros que vão ser adicionados à plataforma. Excelente, Carlos. Super claras as respostas. Obrigado. O senhor Vinícius Ribeiro, do UBS, gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. E até já peço desculpa antecipadamente se alguém já fez a minha pergunta, que eu fui desconectado no meio. Falando um pouco sobre a plataforma de saúde, né? A gente viu uma série de investimentos sendo anunciados desde o anúncio de vocês do Saúde D e tudo mais. Eu entendo que não seja necessariamente correlacionado ao anúncio de vocês, mas vocês viram alguma mudança do ponto de vista de valuation de eventuais M&As que vocês estão procurando, ou o custo de profissionais da área específicos em algum ponto que vocês acham chave? E a segunda pergunta, um pouco relacionada, esse pacote, né, da plataforma, cuidado coordenado e diagnóstico, vocês já têm negociações e conversas com operadoras, com novos modelos de pagamento que pode garantir um modelo maior, um volume maior de contratos e de volume conjunto às operadoras de diagnóstico? É isso, pessoal. Obrigado. Vinícius, obrigado da sua pergunta. Não, acho que a sua pergunta está indo numa linha aí que não tinha sido discutida ainda. Vamos lá. Com relação à saúde D, essa parte de variação de custos de investimentos. Primeiro que a gente hoje, quando a gente fala, né, de tudo que a gente está tendo de custo de investimento aí, basicamente tem uma parte muito importante que ela é relacionada a pessoas, né, talentos que você traz para transformar essa ambição digital numa realidade, em soluções e serviços. Isso aí é algo que a gente sabe, que a gente sempre soube, na verdade, né, que tem uma escassez grande no mercado brasileiro, infelizmente. E isso a gente tem que disputar com empresas que não são, inclusive, somente do setor de saúde. A gente tem que disputar com o mercado inteiro que está vivendo, inclusive durante esse momento de pandemia, um crescimento muito grande do entendimento de que esse modelo de plataforma é algo que é algo para o futuro, e que você precisa ter essa transição, agregar essa dimensão para que você continue sendo relevante. É isso que a gente já descobriu não só há alguns anos, mas como a gente tem implementado e executado fortemente e firmemente no último ano, nos últimos anos aí, e mais especificamente também lançando e criando corpo nos últimos meses. Então, tem uma demanda muito grande por esses profissionais. Eu acredito que a gente tem uma vantagem. Essa é uma geração, um tipo de geração
está conectada com esse tipo de profissional, ele está muito conectado com o propósito. E quando você tem um momento como esse da pandemia e um propósito como o nosso, que é estar no dia a dia das pessoas, levando saúde e bem-estar para a sua plena realização, isso atrai muitos desses talentos, né, de fazer a diferença na vida das pessoas de maneira muito significativa. E a saúde é uma maneira de você fazer isso. Então, eu acredito que a gente tem uma vantagem, muitas vezes, né, de conectar essas pessoas a esse propósito. A gente tem uma cultura organizacional dentro do Grupo Fleury que é muito forte e que a gente é muito criterioso para trazer esses profissionais para trabalhar com a gente, para que eles possam ter uma relação conosco que seja longa, que seja boa para todos os lados e boa para as soluções que são construídas. E com relação a isso que você perguntou sobre a questão, eventualmente, de investimentos, né? A gente investiu em Switch, CountMed, tem outros, né, que a gente está olhando nesse momento. Eu te diria que teve alguma variação, né, algum aquecimento, mas, honestamente, não é isso que vai impedir a gente de fazer esses investimentos ou, eventualmente, inclusive, de decidir construir nós mesmos várias dessas soluções, e a gente tem, em alguns casos, investido pesadamente nisso daí, e isso é momentâneo, e a gente tem que, num setor como esse, num desenho como esse, você tem que olhar para o futuro e entender amplamente como aquilo pode trazer de valor para você. A gente está muito ativo nessa área, tanto de investimento quanto de M&A, vamos ficar cada vez mais ativos nessa parte, né, de investimento em startups, em ter investimentos estratégicos, que não necessariamente a gente seja dono, mas que a gente possa estar muito conectado com essa tecnologia. Já fazemos isso em Israel, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, estamos fortemente conectados, em um momento como esse, abordando isso cada vez mais intensamente, e está seguindo o padrão normal, não é um ponto de preocupação, está sabendo lidar muito bem com isso daí. E, lógico, conectar isso às ofertas atuais e outras ofertas de diversificação é o futuro da companhia. E uma plataforma você vai fazer tanto com essa parte digital, inteligência e dados, mas também com toda a oferta que a gente tem muito fortemente nas nossas linhas de negócio, seja no B2C, seja no B2B, genômica, os outros serviços que a gente vem, né, ao grupo, isso é super importante. Com relação aí pacotes e modelo de pagamento que você perguntou, já estamos fazendo isso já há algum tempo. Então, tanto Day Clinic, quanto Infusão, quanto Saúde D, Atenção Primária de Santecop, todos eles são negociados em modelos diferentes do tradicional fee-for-service. Então, lógico, na medicina diagnóstica, a gente tem esse modelo predominante do fee-for-service, mas cada vez mais a gente tem adquirir prática, adquirir conhecimento, adquirir experiência nesses novos modelos. Estamos levando isso fortemente para os operadores, estamos convertendo isso em contratos e cada vez mais a gente consegue, inclusive, ampliar o escopo desses contratos, inclusive, em alguns casos, colocando questões relacionadas à medicina diagnóstica, genômica e outras ofertas que a gente tem. Então, eu diria para você que hoje a gente já tem uma experiência bastante importante em novos modelos de pagamento, além do fee-for-service, que cresce a cada dia, que a gente vai praticar melhor e mais a cada dia, e que isso também é uma alavanca de crescimento, é uma alavanca de conhecimento para a companhia e que vai trazer bons frutos aí para o futuro. Perfeito, Carlos, muito claro e muito obrigado pelas suas respostas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos para sua consideração final. Bom, obrigado a todos pela presença aí na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Como vocês viram, né, um trimestre de muito crescimento para a companhia, um trimestre aí que a gente retomou, fez a chamada retomada em V aí, e queria dizer que, e agradecer, né, a confiança de todos vocês, a comunidade de investidores, mas também agradecer também todos os colaboradores do Fleury. Isso é uma retomada que ela só foi possível com o empenho e engajamento de todos, uma resiliência muito importante demonstrada durante esse período todo. Isso é um trabalho em conjunto e feito sempre em benefício dos nossos clientes, dos médicos que confiam a vida dos seus pacientes para nós. Dizer que a gente não muda em nada a nossa estratégia, na verdade, a gente tem uma certeza muito grande de que toda a estratégia que já está há muito tempo delineada e que está sendo muito bem executada pelo time
está fazendo o resultado, essa estratégia de longo prazo está fazendo resultado, inclusive agora no curto prazo, sendo muito bem conectado. E dizer que a gente vai continuar com essa pegada forte, vai continuar forte atendendo os clientes, trazendo saúde para as pessoas e participando desse movimento, tanto de fazer uma saúde cada vez mais digital e sendo cada vez mais relevante na vida das pessoas, quanto também pensando, né, nesse nosso compromisso verde de ser uma empresa cada vez mais conectada com os princípios ESG, que a gente já pratica desde a década de 90, mas estamos cada vez mais conectados com isso. E não esquecendo também, hoje estamos no dia 30 de outubro, mas temos aí ainda mais um dia e meio aí do mês de outubro, que é o mês de outubro rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Então, todas as mulheres que estão nos ouvindo, todos os homens que têm mulheres importantes em suas vidas, reforcem a importância da prevenção, reforcem a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce, porque isso pode salvar muitas vidas. E convidar todos vocês para que estejam presentes aí no nosso Investor Day, que vai acontecer no dia 9 do 12. Infelizmente, não poderemos, como tradicionalmente fazemos, recepcioná-los na nossa sede. Esse ano vai ser um Investor Day virtual, mas já estamos trabalhando nele para que seja uma experiência bastante diferenciada e muito produtiva para todos. Então, muito obrigado a todos, fiquem bem, fiquem com as medidas sanitárias recomendadas aí, usem máscara quando estiverem fora, álcool gel, reforcem as medidas de segurança. A gente não passou ainda pelo fim da pandemia, mas estamos muito melhor nesse momento e vamos conseguir passar por essa e vamos estar muito melhor aí quando nos encontrarmos novamente aí nos resultados do quarto trimestre de 2020, lá em fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana, feriado, e nos vemos dia 9 de dezembro. Um grande abraço. O Conference Call do Fleury está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.